Oi, meus amores, minhas meninas e meus meninos, o tema de hoje é o quê? Eu vou responder algumas perguntas de alguns seguidores que vieram fazer perguntas e vou dar minha opinião. Mas antes, vinheta! Então eu vou ler aqui umas perguntinhas que me fizeram e dando o nome da pessoa, para ela poder saber que eu estou respondendo a pergunta dela, tá? Então vamos lá. A Yaci Rodrigues perguntou: é que quer ser mãe de santo ou ser o santo no salão? Gente, realmente existe essas equedes, né? Que elas não podem ver ali um salão que elas querem brilhar mais do que o orixá. Então o orixá está ali dançando e elas estão na frente dançando vogue, elas estão se saltitando, pulando, fazendo, ao invés de realmente estar ali conduzindo o orixá. E como eu sempre já falei, quando você está aí com essa missão de estar dançando com o orixá, você tem que estar de frente para o orixá, né? Vem dançando de costas, parece um caranguejo, mas é, gente. Né, dá uma olhadinha de vez em quando para não tropeçar e não cair. Mas você tem que estar de frente para o orixá, para você estar ali, não é das costas para o orixá e você ir na frente parecendo que você está fazendo ali o desfile de moda. E a questão de mãe de santo, que quer, né, quer ser um lugar de mãe de santo, quer fazer e acontecer, porque realmente em algumas casas existem pessoas que, né, deixam que a EQED tome essa posição que não é o correto, né? A posição da EQED é de cuidar de nós que estamos com nossos orixás, de dar ali uma assistência ao zelador, de dar conselhos ao zelador também, dar umas broncas no zelador, mas nunca querer passar por cima, né? Achando, eu sou mais do que ele porque eu sou isso, que eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Cada um tem que saber o lugar que você tem que ocupar dentro do seu espaço religioso, tá bom? E aí, na sequência, a Cleide Monteiro perguntou, né? E os ogãs serem pais de santo e abrir casa? Ogã não é pai de santo, tá? Ogã é nosso, que a gente, né, tem o respeito por chamá-los de pai, né? Pai Ogã, fulano de tal. Mas a função é ali de corte, de cantar, de tocar um atabaque, também de aconselhar os filhos da casa, né, aconselhar o dirigente da casa e tudo mais. Mas aí o Ogã abre casa já não procede, né, como a gente sabe que por aqui tem vários deles, né, que tem casa aberta, que faz, né, raspa, joga búzios. E aí não é uma coisa que seja também de bom tom. De novo, repetindo, cada qual no seu canto. Isso eu falando, tá, gente? De candomblé, né? A pergunta é de candomblé, eu tô falando de candomblé. Se casos são diferentes do que eu tô dando a minha opinião, gente, sempre explicando, eu tô dando a opinião de como eu vivo, como eu acho que é o conceito, né? Que você, não gostei, vou falar que Alex é tosco. A opinião é minha e pronto. E aí a Aline perguntando como escolher uma boa casa de axé. Aline, não existe um conceito de que é uma boa casa de axé, né? Hoje eu acredito que o orixá nos leva a um caminho que vai encontrar uma boa casa, né? Mas uma casa boa é aquela casa que tem respeito pelos seus filhos de santo, ter respeito acima de tudo aos orixás, não é aquela que fica fazendo marmotagem, que fica inventando coisa que não existe dentro do culto, né? Não é aquela casa que hoje vai ter um monte de bagunça, um monte de bebedeira, um monte de suruba. Então uma casa ideal é aquela casa que você sabe que quando você já entra, você já tem um sentimento de gratidão, um sentimento de tranquilidade. Gente, sempre explicando para todo mundo, não existe casa perfeita de axé. Existem orixás perfeitos, mas uma casa de axé é movimentada por várias pessoas. Então, como cada um tem um pensamento diferente, tem uma opinião diferente, um posicionamento diferente, sempre vai haver algum conflito. O que não pode ocorrer é que esses conflitos tomem posse de todas as situações. Então, aí sim, entra o zelador ou a zeladora para colocar ordem na macumba. Né, olha, minha casa é assim, assado, tá recheado, vai ter esse respeito de hierarquia, de conduta, de não falar palavrão, de não muita bebida, parará, parará, parará. Então, né, Aline, procure aí uma casa que não tenha essas coisas negativas, né, de
não estão nem aí, o povo passa, entra na casa, não procura um banho, não vai lá saudar pelo menos a porta, né, do quarto dos orixás, não vai conversar ali com o Exu da porteira, passa como se estivesse dentro da casa dele, senta, fuma, faz fofoca, vai embora, não enche nenhuma quartinha. Então, fique atento aí para esse tipo de situação, não é mesmo? A outra pergunta aqui do Marcos Holanda. Por que no candomblé existe tantas proibições e tantos castigos? Marcos, castigo não existe, né? Existe você ali tomar um esporro do pai de santo, da mãe de santo, porque você está fazendo muita coisa errada e aí você tem que meio que se organizar. Mas por que existe tantas proibições? Não são proibições, são preceitos que em determinados momentos da vida da pessoa, que ela vai estar passando por determinados orôs ou por determinadas situações, vai ser falado a ela que ela não vai passar a fazer determinadas coisas. Não é que existe proibições. Por exemplo, o fulano é de Omulu, de Obaluaê, não pode comer carne de caranguejo, não pode comer pipoca. Gente, eu sempre parti do princípio do seguinte: se é uma comida votiva do orixá, principalmente a pipoca, por que te faria mal, né? No meu caso de Obaluaí. O caranguejo porque teve um itã e tudo mais. Mas aí vamos dizer que a pessoa só tem caranguejo para comer, não vai comer porque não pode, que foi proibido. Não. Você vai passar ali a comer se tiver algum revertério, porque você vai saber que o orixá te deu um alerta que aquilo não faria bem para você. Mas, gente, vamos perder esse medo, né? São criações que as pessoas fizeram para colocar um terror psicológico na pessoa e a pessoa fica sem saber o que fazer. Agora, cumprir preceitos, sim, é necessário para você ficar com uma conexão maior com seus orixás, com as suas entidades. Por exemplo, quando a pessoa é iniciada, fica 3 meses que não vai poder fazer várias coisas. E o período de 1 ano, até tomar a sua obrigação de 1 ano, não farão outras coisas. Então não são proibições. São regras que foram criadas para que senão não vira um oba-oba, né, gente? Porque senão, todo mundo muito louca, muito tosca. A outra pergunta que foi feita agora pela Sabrina Gomes, e que eu já fiz um vídeo falando a respeito disso, das pessoas que quando resolvem sair da casa e que os zeladores não querem entregar os ibás, né? Porque eles acham que é deles e tudo mais. Sempre lembrando, gente, por mais que você não tenha pago por aqueles ibás, por uma questão financeira, e o seu zelador deu todas essas coisas, né, essas ferramentas dos orixás para você, a partir do momento que ele te deu, é seu. E no dia que você resolver sair da casa por N motivos, até porque ele te expulsou, se foi o caso, você tem direito, porque aquilo é seu, você cuidou, né? Mas o pai de santo cuidou, ficou a noite sem dormir, e aí não sei o que, porque é dele. Não, se ele deu, consagrou para o teu orixá, é teu. Não quer dar? Parte polícia, porque a polícia agora, existe uma lei que nos protege a respeito dessa situação. Nada é dos outros, gente. Se foi dado para você, foi consagrado a seu orixá, é teu. Principalmente se você pagou por esse tipo de coisa. Pagou? Teu. Não tem? Chama a polícia. E vamos agora a outra pergunta. A Sheila Fraga fez uma pergunta que muita gente deve pensar nisso, né? Mas vamos lá. É normal que a pessoa está numa casa e não ter melhora em nenhum campo da vida? Relacionamento, trabalho, saúde? Sheila, normal não é, mas a gente também tem que entender, né, que não é porque você está numa casa de axé que a sua vida tem que ser, né, você morar em Ibiza, né, que você vai ser rico, vai ser próspero e tudo mais. Isso vai ser sempre consequência, gente, de uma coisa que eu sempre falo, de merecimento de cada um. Às vezes pode acontecer que aquela casa realmente seja estagnada, né, não tenha nada para oferecer, não tem energia para dar para a pessoa. Mas também pode ser uma casa mega próspera e a pessoa não ter merecimento de receber determinadas coisas. Se fazer de religioso não quer dizer que você vai ser uma pessoa que não vai ter problemas algum. Problemas vão ter. Agora, se somatou tudo isso e tá tudo ó do borogodó, realmente aí é uma coisa de se rever, procurar talvez um outro jogo, uma outra casa, para saber o que está acontecendo. Porque dizer que é normal, não é normal. Mas também não é normal. Eu entrei numa casa e fiquei milionária, tá? Só para entender. Próxima pergunta. Antônia Fernanda fez uma pergunta aqui. Como incorporar e ao mesmo tempo ver e ouvir? Eu não sei se ela está perguntando porque a pessoa quer incorporar e quer continuar vendo e ouvindo. Não sei se é isso. Ou se a pessoa incorpora e vê e ouve. Gente, explicando sempre que a incorporação ou a manifestação do orixá, ela nunca será 100%. Se acontece, é casos raríssimos,
raríssimos, raríssimos. Então não tem que ter essa preocupação. Ah, eu estava ali manifestado com o orixá, mas eu estava ouvindo o que as pessoas estavam falando. Gente, tranquilidade na cabeça, isso é normal. Ah, mas aí como é que você está falando, então não tem orixá? O orixá está manifestado, mas não quer dizer que você esteja morto. A entidade está incorporada, mas não quer dizer que você esteja morta. Há um grau de mediunidade para cada pessoa que vai dar, sim, talvez uma audição, ou ver, ou até escutar a sua voz, né, falando de uma forma diferente, ou quase totalmente apagado. Mas 100% ninguém fica, gente. Vamos desmistificar essa situação e não achar que uma pessoa que está ouvindo ou está vendo alguma coisa, que ela está maluca, ou você perceber que a pessoa está acontecendo isso com ela e dizer que ela está de marmotagem, porque uma coisa não está ligada à outra. Lógico, a entidade que vai estar ali dando aquela consulta, falando alguma coisa, ela talvez vai te dar provas que ela está ali, que não é a pessoa, que talvez a pessoa não teria como saber aquilo que está sendo falado para você. Como tem gente que inventa também, né, que a gente sabe que tem, mas não é uma coisa que tem que se ter preocupação. A mediunidade, ela vai variar de pessoas para pessoas. Então, essa questão de ouvir ou ver não é necessariamente dizer que a pessoa não esteja com nada, tá bom? Eu espero ter dado essa explicação de uma forma didática. Próxima pergunta. Faria, ele fez a pergunta do preceito, o que fazer ou não fazer, né? Como eu falei antes, né, a questão do preceito, ele vai variar de tempos, né, do que está sendo feito e o que pode ou não pode fazer. Ou seja, vamos dar um exemplo. No período de 1 ano depois que a pessoa é iniciada, é aconselhável para que ela não vá à praia, cachoeira, a cemitério, a hospitais, ficar no vucu-vucu de festa, né, a noite toda, em lugares que tem a briga, e por aí vai. Ah, a pessoa pode ir? Pode. Pode, se ela trabalhar como coveiro, ou trabalhar no cemitério, ou se ela for enfermeira, médico, então ela vai para o hospital. Agora, se tem coisas que ela pode evitar, porque não é uma questão de só diversão, e não é a questão de trabalho, então ela evite. Por que evita esse tipo de situação? Há um preceito para que ser cumprido. Se é falado que esse preceito tem que ser cumprido, procure, a não ser que seja uma questão de trabalho. Que aí sim vai se conversar com o orixá e vai dizer, olha, pode isso ou não pode? O orixá, ok ou não. Ok? Então, assim, vamos respeitar aquilo que nos foi falado. Lógico, se for coisas absurdas, olha, fulano, você não pode chupar sorvete porque o orixá que você carrega não gosta de sorvete. Aí você pensa 2 vezes, mete a boca lá no sorvete, se não morrer, aí tá tudo certo, tá louco? Mas não é assim, tá? Então vamos rever o que é o preceito e o porquê que está sendo cumprido ou não esse preceito. Mas tudo que se diz de um período X que você vai ter que passar, é de bom tom que você cumpra, tá ok? Próxima pergunta é da Ângela Azevedo. Ela perguntou, encantados orixás. Eu não sei se ela está querendo saber de um fundamento, né, que existe dentro do candomblé para determinados orixás, que quando a gente diz que esses orixás são os encantos, por exemplo, como Logum-Edé, existe sim alguns fundamentos que eu não vou tocar a fundo, porque não interessa, porque esse é um vídeo, não é para ser didático, para ensinar, mas que se faz alguns fundamentos, algumas cantigas, para que aquele orixá, na hora lá, do orô, da raspagem, ele permaneça o maior tempo possível na pessoa, tá? Manifestado na pessoa. Agora, se for para encantar o orixá, o que encanta o orixá? Você ser uma pessoa alegre, divertida, igual a mim, uma pessoa que também passa por problemas, mas não carrega isso como a pior coisa da sua vida, é uma pessoa que se propõe a sempre estar querendo ajudar alguém ou alguma situação, e isso faz com que o orixá fique encantado, fique feliz, tá? Então, se é isso, né, como você deixar o seu orixá feliz, encantado, né, a resposta seria essa: seja uma pessoa digna, seja uma pessoa honesta, tenha bom caráter, e no momento que eu não tiver lá muito bom, peça desculpa por estar fazendo alguma coisa errada, tá bom? E antes de que eu me esqueça, se inscreva no meu canal Alex Otan Sincero lá no YouTube, aqui na página do Facebook, Alex Otan Sincero, e tô lá dando pinta pelo Instagram, @AlexOtan. Beijo, 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 meus amores. Fica todo mundo na paz e na tranquilidade. Fui! Tum!